Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal e que rezem por mim, certo? Bem, sendo membros de nível 3, vocês podem fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual, que é o nosso curso de formação continuada. Seguinte, houve um alvoroço geral, né, por causa de uma influencer que postou, certo? Uma americana, influência americana, que postou um elogio ao Machado de Assis, salvo engano, ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, dizendo que era o melhor livro que ela já tinha lido, né? Americana. E todo mundo ficou muito impressionado. Nossa, americano leu Machado, diz americano leu Machado de Assis, né? Vejam, Machado de Assis, ele tem muito público no mundo anglo-saxônico, certo? Por causa de duas influências, porque o Woody Allen divulgou muito a obra do Machado de Assis. Ele é uma inspiração forte do Woody Allen, né? Que é um diretor de que eu não gosto muito, né? Mas que muita gente paga pau para ele, né? Muita gente paga pau, certo? Muita gente paga pau para o Woody Allen. Até o Olavo de Carvalho pagava pau para o Woody Allen, né? Eu nunca vi assim um mérito tão grande na obra dele. Só dois filmes interessantes, eu acho. É que Meia-Noite em Paris, eu acho que é o melhor filme dele. Para ser bem sincero. O único filme dele assim, de que eu gostei mesmo. E também, a um nível mais acadêmico, o Machado de Assis foi muito difundido, foi muito difuso pelo Harold Bloom, que foi talvez em vida o crítico literário mais famoso do mundo. Ele divulgou muito o trabalho do Machado de Assis no mundo anglo-saxônico. Aliás, ele também divulgou muito o trabalho do Saramago, o que é algo que eu já considero menos louvável. Ele também é o grande responsável por essa fama internacional do Saramago, José Saramago. Agora, no mundo hispânico, Machado de Assis não tem muito público, certo? Porque o mundo hispânico, eles, em geral, gosta mais de autores que sejam mais próximos do nível mimético alto, algo mais elevado ainda, né? Tanto que qual é o autor, o escritor de prosa, o escritor brasileiro de prosa, que é mais querido no mundo hispânico? É o mundo hispânico, né? A América Latina, o resto da América Latina, Espanha, etc. Esse mundo de língua espanhola é o Érico Veríssimo, certo? O Érico Veríssimo tem muito esses temas, né, o Tempo e o Vento, a Conquista do Prata, né? Muitas das obras dele têm um certo tom fantástico, como é o caso do Incidente em Antares, que se parece mais com literatura argentina do que com literatura brasileira, né? É mais próximo do realismo fantástico do resto da América Latina, né? Ou então, por exemplo, você tem o Senhor Embaixador, que é Embast Novel, né? É, no caso, isso aí, Érico Veríssimo é um autor mais popular, por exemplo, no mundo hispânico. Na França, o Jorge Amado, ele é o escritor brasileiro mais popular na França e na Europa como um todo, né? O Jorge Amado, ele é um escritor talvez que tenha sido mais popular no resto do mundo que no Brasil. Isso na prosa, né? Até porque a reputação do Machado de Assis, certo? É algo que tem uma evolução muito interessante. Porque o Machado de Assis, historicamente, no Brasil, até mais ou menos os anos, vamos botar 70, ele era um escritor de leitura, digamos que esotérica. Porque ele era um escritor lido
pela alta intelectualidade e dentro dos círculos acadêmicos e dentro dos círculos intelectuais mais restritos, certo? Até os anos 80, o Machado de Assis raramente era colocado no currículo escolar, certo? E eu vou dizer mais, né? No caso, raramente o Machado de Assis também, certo? Ele era ensinado até, eu acho que os anos 80, nas faculdades. Especialmente no Nordeste, então, ele era pouquíssimo lido dentro da academia. Mas com o tempo isso começou a mudar. Por muito tempo a Academia Paulista, o pessoal lá da USP, boicotou o estudo da obra do Machado de Assis, na rivalidade deles com o Rio de Janeiro. Embora com o tempo isso tenha se tornado algo difícil de conter, de forma que hoje o Machado de Assis é um escritor amplamente respeitado no Brasil e considerado o maior escritor brasileiro dentro da prosa, dentro do domínio da prosa, com muita razão. Com razão. Com razão. Certo? Com razão, de fato. Ele foi quase certamente o maior nome da literatura brasileira em prosa. Né? Alguns chegam perto, Gustavo Corsão, Guimarães Rosa, mas dentro do domínio da prosa, ele foi quase certamente o maior escritor do Brasil. Claro que você teve poetas cuja contribuição no geral é maior que o Machado de Assis, e muitos até. Dentro da poesia, o Brasil é um país muito mais brilhante, né, do que na prosa. Mas, vejam, enquanto se deve respeitar muito o papel de honra do Machado de Assis no cânone literário brasileiro, deve-se evitar cair em outro abismo, certo? É preciso admitir uma coisa, que o Machado de Assis, de fato, não deve ser colocado no currículo escolar brasileiro. Por quê? Porque ele é um autor difícil. Ele é um autor que é difícil, inclusive para a crítica. Certo? Ele é um autor que por muito tempo foi relativamente evitado pela crítica. Carpo, em grande parte, foi quem disparou esse papel do Machado de Assis na crítica. E a crítica não entende o Machado de Assis tão bem assim. Né? Não dá para colocar o Machado de Assis nas escolas, não porque ele não seja um autor agradável. Ele é um autor que, para mim, é muitíssimo agradável. Mas porque ele é um autor muito difícil de entender. Ele é um autor que trabalha o tempo todo com referências a obras que hoje não são mais muito lidas em lugar nenhum, como é o caso do Lawrence Sterne. Né? Sterne é um autor que hoje não é mais muito lido. Trabalha com muitas referências da cultura clássica, que para o brasileiro de hoje, mesmo para o intelectual brasileiro de hoje, são inacessíveis. Trabalha com muitos simbolismos difíceis, com muitas referências que são obscuras, a literatura, a história, etc. Muito da obra do Machado de Assis trata de temas filosóficos difíceis de perscrutar, certo? E muitas vezes a estrutura narrativa é algo ambíguo, e notavelmente ambíguo. Há um ponto que você vê em evento da Academia Brasileira de Letras, Carlos Heitor Coni lecionar uma palestra sobre o romance carioca, cujo centro é inegavelmente o Machado de Assis. E ele fala lá
na casa de Machado de Assis, né, com vários críticos literários especialistas em Machado de Assis presentes, certo? Vários deles presentes, a seguinte frase: Machado de Assis é um escritor que ninguém entende, inclusive nós, né? Inclusive a plateia de lá. Ou seja, não faz sentido você colocar o Machado de Assis no papel privilegiado que ele tem no currículo e cobrá-lo em vestibulares é algo que chega a ser doentio. Você pedir para estudantes de ensino médio, você cobrar deles interpretações do Machado de Assis, é algo que chega a ser quase sádico. Porque ele é um autor que não é entendido nem pelos professores de literatura. Por exemplo, a experiência de quase morte do Brás Cubas, ela é uma referência à tomada de posição da intelectualidade brasileira na discussão entre Hegel e Schopenhauer. Quantos professores de literatura brasileiros, certo? A questão da natureza versus história, certo? E como o intelectual brasileiro se filiou durante esse trajeto. A maioria dos professores, mesmo universitários, não conseguem interpretar essa passagem. Nem essa passagem, nem uma grande parte da obra do Machado de Assis. Não é à toa que o Dom Casmurro, que é a obra mais famosa do Machado de Assis no Brasil, embora não tenha vingado tanto lá no exterior não é uma obra tão lida assim, né? Mas nesses círculos que lê o Machado de Assis está começando a ser mais lida, diga-se de passagem. Que o Dom Casmurro é um romance notoriamente ambíguo. E é um dos romances que eu acho que ele é uma obra mais acessível ainda do que os outros romances realistas do Machado de Assis, ou do que os contos dele. Que são contos ainda mais densos, simbolicamente, filosoficamente. Então, assim, por um lado, deve-se reconhecer o papel de honra do Machado de Assis. Por outro lado, é muito perigoso você colocar o Machado de Assis como parte do currículo, ou mesmo como referencial de estilo brasileiro. Aí é impossível. Graças a Deus que não inventaram tanto de fazer isso aí, certo? Porque o português é uma língua que sofreu várias corrupções, inclusive do jornalismo, certo? A norma do português foi completamente transformada dessa época para hoje. Não dá de modo que um leitor do Machado de Assis vai agregar muito pouco para a construção do estilo pessoal. Então é aquela história. No Brasil, todos devem ler o Machado de Assis e tem que passar pelo Machado de Assis. Agora, existe um momento para isso, certo? Eu não recomendo de maneira alguma que ele seja usado, por exemplo, nas escolas. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.